Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado debate e polêmica no Rio Grande do Sul, a CPI dos pedágios e a investigação sobre os contratos de concessão rodoviária. A Comissão Parlamentar de Inquérito analisa reajustes tarifários, atrasos em obras, um modelo de cobrança free-flow, com foco, inclusive, nas rodovias da Serra Gaúcha administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Parlamentares questionam os altos valores e a qualidade dos serviços, enquanto o governo defende os investimentos e a modernização da infraestrutura. Os pedágios estão realmente entregando o que foi prometido, aqueles que já estão em pleno vigor? E qual o impacto deste modelo no bolso e na vida dos gaúchos? Para falarmos sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios o deputado estadual e vice-presidente da CPI dos pedágios, Felipe Camozzato. Muito obrigado por sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Glauco, um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui na Masper TV, falando sobre um tema de tão relevância para os gaúchos que tem causado, sim, muitas preocupações. E que, direta ou indiretamente, afeta a todo mundo. Essa é a verdade, né? Verdade. Antes, as informações do dia. Vem aí o Momento 360. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, quase 60% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Até agora, pouco mais de 18 milhões de documentos foram entregues à Receita Federal, o que representa cerca de 42% do total esperado. A maioria das declarações indica direito à restituição, enquanto uma parcela menor terá imposto a pagar. O prazo final é o dia 29 de maio e quem perder a data estará sujeito à multa. Então, muita atenção, porque nesta reta final aí, você tem que reunir documentos, se você não fez ainda, para fazer a declaração, né? O governo federal lançou uma nova versão do programa de renegociação de dívidas, chamado Desenrola Brasil 2.0. A iniciativa permite descontos de até 90% e juros reduzidos para quem está inadimplente. E aqui vai muito a questão do crédito estudantil, né? Aquelas pessoas que precisaram fazer empréstimo para estudar. Entre as novidades, os beneficiários passam a poder usar parte do FGTS para quitar débitos. Outra medida chamou atenção. Quem aderir ao programa ficará impedido de acessar plataformas de apostas online por um ano. Há uma vinculação. O objetivo é conter o endividamento das famílias, que atinge níveis recordes no país. E 3 pessoas morreram e outras seguem sob monitoramento após um possível surto de antavírus em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico. A Organização Mundial da Saúde confirmou ao menos um caso da doença em laboratório e investiga outros suspeitos. Um paciente está em estado grave na África do Sul. A OMS coordena ações de emergência e acompanha o risco à saúde aos passageiros. A doença é considerada rara, está associada à exposição ambiental, incluindo a exposição à urina e fezes de roedores infectados e pode gerar complicações respiratórias severas. E para a gente terminar, uma notícia lamentável no dia de hoje, né? O acidente envolvendo um avião de pequeno porte em Belo Horizonte, na capital mineira. O avião que recém tinha decolado do aeroporto de Pampulha. 2 pessoas morreram na hora e outras 3 ficaram feridas. E hoje a gente começa uma nova fase aqui no Visão 360, apresentando trechos de reflexão, Milagres da Vida. Hoje é o primeiro capítulo, em seguida tem um intervalo e já voltamos com a nossa pauta do dia, CPI dos pedágios.
Milagres da vida, pequenas ou grandes reflexões, alma e corpo se separam? Na minha visão, Glauco, a alma e o corpo, sim, são separados. Porque não tem como explicar que você tem lembranças, por exemplo, e às vezes, como é que eu sei fazer isto? Você nunca parou para se perguntar como é que eu sei fazer tal coisa? Nunca me ensinaram, nunca me disseram como é que eu faço isso. E de repente você começa a fazer e você faz. Será que isto não é uma memória de uma vida passada que a tua alma carrega para cá? E toda a nossa razão de existir, ela passa por isso. A nossa fé, a nossa existência, ela passa pela fé que a gente tem, por acreditar que existe uma alma. Porque eu não posso imaginar que tudo se termina aqui. Então, toda vez que alguém desencarna, como se diz, a pessoa sai deste corpo, a gente diz, as almas vão para o céu, vai para junto de Deus. E nós temos que acreditar nisso. E nós temos que acreditar que existe algo depois disso e existe como retornar para aperfeiçoar a nossa alma. Porque senão, qual é a razão de existir? Senão a gente se transforma, em vez de ser humano, em máquinas. Porque nós viemos para comer, para nos alimentar, para trabalhar. Será que é só isso? Por isso que eu entendo que a alma e o corpo são coisas distintas. Nós estamos vivendo neste corpo hoje, mas a nossa alma vai muito além deste corpo. Visão 360 de volta e hoje o nosso assunto é a CPI dos pedágios, Comissão Parlamentar de Inquérito que está instalada junto à Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul para analisar justamente os contratos, as concessões, todo esse projeto que envolve as concessões de estradas aqui no Rio Grande do Sul, de rodovias. O nosso convidado é Felipe Camozato, deputado estadual e vice-presidente desta CPI. Para começo de conversa, deputado, por que instaurar esta CPI para analisar os contratos e concessões de rodovias? Bom, então, mais uma vez te cumprimentar, é um prazer estar aqui. A CPI ela nasce de uma necessidade vislumbrada pela sociedade, diversas lideranças sociais, também alguns especialistas na área do transporte e também questionamentos de parlamentares sobre a modelagem escolhida pelo governo do estado para conceder as rodovias gaúchas. Para explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando, como é que funciona o modelo de concessão, né? Uma vez que o estado vai lá, faz um levantamento das suas rodovias e diz que durante um prazo de 30 ou 35 anos, essas rodovias serão administradas por uma empresa privada em troca da receita oriunda de pedágios, especialmente, seja no formato free flow, seja no formato tradicional de cancelas, se apresenta um cronograma de obras, o que se espera de contrapartidas, serviço de assistência 24 horas, ambulância, paradas de descanso, duplicações, acostamento, sinalização e por aí vai, né? Bom, o que nós vimos, né? Primeiro, lá atrás, no ano de 2025, em janeiro de 2025, as audiências públicas para o chamado Bloco 2, o Bloco 2 é um bloco de rodovias que compreende Vale do Taquari, uma parte do norte do estado, uma parte da Serra Gaúcha. Elas foram agendadas todas em horário comercial e durante o recesso parlamentar, o que já provocou aí algumas angústias da população. Tivemos, ao longo dessas audiências, né, a identificação de uma série de críticas com relação a cronograma de obras. Então, tu pega, por exemplo, a cidade onde eu nasci. Sou de Nova Bassano, Serra Gaúcha. Lá em Nova Bassano, RS 324, ela passa próximo, inicia a autonomia estadual em Nova Prata e ela vai em direção a Passo Fundo, Erechim, e tem obras lá previstas para iniciarem apenas no 8º, 9º ou 10º ano depois do início da concessão. Ou seja, pedágios iniciam cobrando uma tarifa média de em torno de R$ 4
pela projeção, mas o cidadão só vai ver a obra mesmo acontecendo lá pelo 8º, 9º, 10º ano. Isso produz insatisfação, né? Além disso, é uma região que não tem pedágios, precisa sim de investimento, a rodovia não está em boas condições, o Estado não tem feito um trabalho satisfatório em manter essas rodovias, mas ao mesmo tempo pesa muito no bolso do cidadão. E nós começamos a nos debruçar sobre isso, depois quando o governo do Estado publica aí a notícia de que faria também as audiências públicas para o bloco 1, que compreende Metropolitana, Hortências, Paranhana, Vale dos Sinos, ele tensiona ainda mais o ambiente de debates, porque ao incluir as rodovias do bloco 1, a gente começa a descobrir também uma série de encarecimentos do custo logístico do Estado, seja para o usuário de lazer, de passeio, seja para o transportador. E aí eu vou pegar um exemplo muito concreto de quem sai de Taquara e vai a Novo Hamburgo, que hoje paga uma tarifa aí de em torno de R$4, passaria a pagar na ida e volta, né? Na ida e volta, tem um de ida em torno de R$4, em torno de R$3 a volta, né? Em torno de R$7 ida e volta, passaria a pagar cerca de R$40 ida e volta, né? R$40? Cerca de R$40 ida e volta. Eu dou esse exemplo porque esse exemplo ele é muito ilustrativo, né? Do potencial de oneração ao usuário que ele tem e de prejuízo socioeconômico para toda uma região que tem uma grande dependência entre municípios do trabalhador que mora numa cidade, trabalha na cidade vizinha, são zonas que têm municípios muito próximos uma da outra, né? Tu tem ali Parobé, tu tem Sapiranga, tu tem Taquara, tu tem Três Coroas, Igrejinha, Novo Hamburgo, Campo Bom, enfim, todas essas cidades. E aquilo assim, o movimento muito intenso rodovia. E muito trânsito que de características locais, né? Pega ali o reitor da Fevale, por exemplo, né? Diz já que tem uma dificuldade com um baixo número de alunos, caiu muito o número de alunos da Fevale, se encarece a esse ponto, porque ele precisa de alunos que vêm da região inteira, a chegar a R$40 por dia de pedágio, ele inviabiliza muitas vezes a matrícula de um aluno, o aluno deixa de fazer a universidade ali, acaba ou não estudando ou vai fazer algum EAD, enfim, alguma outra solução. Tudo isso para dizer que esse impacto socioeconômico, essas altas tarifas, essas insatisfações com relação a calendário de obras e mais do que isso, apontamentos que o Tribunal de Contas do Estado fez sobre dimensionamento de obras, né? O que a gente chama de CAPEX. CAPEX é investimento de infraestrutura e que foi orçado cerca de 380 milhões acima do necessário, segundo uma das avaliações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado fez 50 apontamentos de problemas, desde possíveis erros de cálculo, passando por superdimensionamento de custos, passando por ajustes de orientações com relação à metodologia e por aí vai. Então, tudo isso somado, todas essas variáveis somadas e uma dificuldade de lidar com o governo do Estado para fazer ouvir as críticas e melhorar esse projeto, levou-se a um cenário de instalação da CPI, né, reunindo assinaturas de oposição à esquerda, à direita e, inclusive, deputados da base do governo. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso é plural? Plural. Eu sou um deputado de direita, né, do Partido Novo. O Novo ele não é base do Eduardo Leite, vinha sendo, inclusive, um partido independente e recentemente se tornou oposição. Mas nós temos lá partidos de direita, de oposição ao Eduardo Leite, partidos de esquerda, né, PT e outros também de oposição, né, mas com outro viés ideológico, e tem deputado da base que também assinou a CPI por entender que não estava satisfatório as respostas dadas, esclarecimentos, correções das modelagens, né, porque a modelagem, que se fala sobre modelagem, este modelo de contrato é que vai ditar se nos próximos 30 anos uma concessão vai funcionar ou não vai funcionar. Então, se o modelo está mal formulado, é que nem tu pegar e fazer um contrato de aluguel de apartamento ou de casa, ou mesmo um contrato de telefonia. Né? A empresa te oferece as condições. Olha, está aqui, né? Durante um ano tem uma fidelidade, o preço é de, sei lá, R$60 por mês, eu vou te entregar 1 GB de dados, mais tantos minutos de ligação, está aqui as condições, se tu quiser cancelar, tem um prazo mínimo de cancelamento. Mas, bom, tu assina um contrato com todas as condições determinadas no contrato. Este é a modelagem do contrato de telefonia. A modelagem do contrato de aluguel quais as condições do imóvel ao receber, quais são as condições ao devolver, o que tu pode ou não pode fazer, as características do imóvel e tudo mais. A modelagem de concessão rodoviária era uma espécie de aluguel de rodovias que são do Estado para um parceiro privado poder explorar economicamente enquanto ele dá o contrapartida em serviço. Então ele mantém aquela infraestrutura e ele recebe o dinheiro dos pedágios para isso. Se essa modelagem, se esse contrato ele não tem um bom equilíbrio entre o que vai ter receita financeira
financeira de pedágio e o que vai ter de contrapartida de obra, de manutenção, ele fica desequilibrado, o cidadão se sente injustiçado ou muitas vezes explorado. O Estado muitas vezes pode sair melhor do que entrou, porque entra uma receita para o Estado também de impostos, do leilão e tudo mais. Então pode ser que para o gestor público seja um ótimo negócio, mas para o cidadão não. Então nosso dever enquanto parlamentares, e eu sou um parlamentar favorável às concessões, né? Por ser favorável à concessão, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, porque se ela for ruim, vão ser 30 anos de reclames com razão de que o projeto, né, o modelo não é favorável ao cidadão, né? Deixa eu só lhe perguntar, são 3 blocos, tá? Sim. Nós estamos discutindo, né? Está posto, são 3 blocos. O bloco 2, inclusive, vai a leilão ainda lá em junho, né? O bloco 13 já está em operação. O 13 é o da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha. Né? Já está em funcionamento com a Isso que eu queria ter uma ideia. A que pé nós estamos em cada um dos blocos? Tá. O bloco 13 ele já foi leiloado e já está em operação, já fazem aí mais de 2 anos, tá? É a companhia da Serra, é a CSG, que não lembro agora se o C Caminhos da Serra Gaúcha. Caminhos da Serra Gaúcha, sei, Companhia Serra Gaúcha não, que é um consórcio de empresas ali e que tem muitas reclamações, inclusive, sobre os prazos de execução das obras, né? Por quê? Porque lá tinha um cronograma, como eu falei antes, né? O cronograma de obras previsto não está sendo respeitado, em parte disso justificado pela enchente, né? Em outra parte porque a companhia, a CSG, alega que o Estado deveria aportar recursos para indenizá-la e reequilibrar financeiramente o contrato para que ela pudesse executar algumas obras. Aí, uma disputa, né, de versões, né? O governo do Estado até agora não fez esses aportes. Existe uma disputa de entendimento sobre os valores disso. E o que a gente entende, enquanto parlamentares na CPI, é que quem está sendo prejudicado em toda essa discussão é o usuário, que ao mesmo tempo está vendo a Agergs autorizar reajuste de tarifa, o preço do pedágio só aumenta, segue cobrado, a obra não está sendo entregue, aliás, nem iniciou a execução, né, nenhuma das obras ali. Mas sim, houve uma recuperação das vias em muitos pontos que foi de maneira bastante satisfatória após a enchente. Então, não é também uma coisa de dizer que a companhia, de maneira geral, está omissa no seu dever. Eu entendo que ela está fazendo uma disputa por aportes adicionais. O papel da CPI, neste caso, é fiscalizar e cobrar a execução contratual, fazer com que o Estado defenda o interesse do cidadão que paga a conta e também ser a voz da população em dizer que de alguma forma, frear qualquer abuso, né? E nesse sentido, eu acho que nós estamos mal resguardados, tanto no contrato do Bloco 3, quanto nas previsões do Bloco 1 e 2, porque existe um elemento muito frágil sobre a tecnologia Free Flow para cobrança, né? A gente viu agora o governo federal anulando mais de 1 milhão de multas aqui no Estado, dentre Pelo todas menos as multas por 200 dias, né? Brasil afora, exatamente. O motorista agora precisa ir atrás, né? Juntar seus documentos e informações para poder requerer esses valores, inclusive para abonar essas multas, né? Mas nós entendemos que isso fragiliza, inclusive, a modelagem financeira, porque se o governo do Estado, por exemplo, coloca no bloco 1 e 2, que ainda não foram leiloados, que a ferramenta de arrecadação será o Free Flow, mas o Free Flow está sob questionamento nacional, já é uma certa fragilidade de que o empreendedor que assumir isso aí não sabe nem como é que ele vai fazer para arrecadar, né? Isso, numa conta de padeiro, significa dizer que talvez os valores que ele tem expectativa de gerar de pedágios possam não ser gerados, porque a forma de arrecadação não vai ser aquela planejada. Bom, e se não for? Ele vai pedir um ressarcimento do Estado? O Estado vai aportar recursos adicionais? Ele vai atrasar as obras? Não vão ser aquelas do contrato? O que vai acontecer? Tudo isso a CPI está apurando, investigando e cobrando respostas, né? Então, são muitas variáveis. De fato, é um assunto muito técnico e complexo, tá, Glauco? Eu espero estar conseguindo ajudar a ilustrar para vocês aqui o tamanho da complexidade desse tema. E até pela minha formação, eu sou administrador de formação e especialista em finanças, né? Então, em alguma medida, eu tento ajudar a fazer também essa comunicação e colocar a população a par das informações sobre esse tipo de contrato. Porque nós entendemos que há a possibilidade de conseguir reduzir tarifas, conseguir fazer os investimentos de rodovias que são necessários e, ao mesmo tempo, conseguir montar um modelo contratual mais benéfico para o usuário, especialmente se a gente conseguir fazer esses apontamentos e correções que nós temos feito na CPI. Nós já conseguimos adiamento de prazo de leilão, nós já conseguimos reconhecer alguns equívocos de cálculo e correções e já conseguimos algumas reduções pontuais de tarifa. Mas a gente ainda acha que podemos mais. Mas como é que funciona aí? Nós conseguimos, deputado. Isso significa debate interno e depois a gestão junto ao governo. O governo está participando de alguma forma também, contribuindo? Como é que nós conseguimos? O que significa isso? Nós conseguimos, vamos traduzir, né? Nós tivemos ao longo da CPI já uma série de reuniões onde nós ouvimos várias instituições e lideranças
que estão envolvidas com Eu o processo de imagino que o concessão. transporte de passageiros é interessado, transporte Então- de carga é extremamente Então, interessado. nós tivemos as entidades, nós tivemos também EGR, DAER, DENIT, nós tivemos a GERGS, nós tivemos Secretaria de Reconstrução, Secretaria de Transportes, tivemos especialistas também no tema de transportes e engenharia, além de lideranças de movimentos da sociedade civil e também requisitamos, através da CPI, uma série de documentos e informações para podermos também fazer a fiscalização de tabelas, projeções, né, estudos, para tentar confrontar esses dados com aquelas informações, como é que outros estados fazem, como é que a boa prática recomenda e por aí vai. Então, quando a gente diz conseguimos, é porque foi o colegiado da CPI, mais todos aqueles que colaboraram com ela, que numa construção coletiva, de fato, né, acabaram fazendo com que o Estado tivesse o convencimento, né, de que aquele modelo não estava correto, né, de que tinham erros de cálculo. E tinham erros de cálculo bastante flagrantes, assim, né? Tinham projeções de obras em acostamentos que sequer existiam, por exemplo, né? Que juntavam alguns milhões de reais. Para quem mora na região do Bloco 1, por exemplo, na região ali do Vale dos Sinos, Paranhana e Hortências, né? A comunidade lá fala de obras de viadutos e passagens de nível e outros acessos que custam muito menos do que o Estado gostaria de apostar, coloca nas suas projeções que precisaria aportar de recursos, que o Fundo da Reconstrução, esse 1,5 bilhão de reais que o Estado disse que vai colocar de dinheiro da reconstrução, 1,5 no bloco 1, 1,5 no bloco 2, que isso ajudaria a pagar a concessionária para as tarifas serem menores. Mas tem muitas lideranças que dizem que esses valores por si só seriam suficientes para fazer as obras, sem precisar pedagiar essas rodovias. Né? Há uma disputa também de visão de gestão da rodovia após as obras acontecerem. Se tu pensa no horizonte de tempo de 30 anos, certamente esse 1,5 bilhão ele não resolve a manutenção de rodovias por 30 anos. Né? Ele até faria as obras, mas a gente teria uma dificuldade de conseguir mantê-las. Então, em certa medida, eu acho que sim, a concessão ela é um caminho que é interessante de se avaliar para fazer a manutenção das vias e conseguir ter as obras. Agora, aqui se trata de qual contrato, né? Quais condições, com quais... com qual calendário de obras, né? Com quais contrapartidas. É um pouco disso que a gente tem se debruçado, que eu particularmente tenho me interessado mais. O governador chegou aí até a CPI, começo do ano, ou não? Não, inicialmente o governador, o presidente Paparico Bach chegou a dizer que convocaria o governador, ele deu entrevista dizendo que estava à disposição para ir até a CPI, foram feitos depois convites para ele comparecer e ele acabou não comparecendo, né? Até causou certa estranheza e muitas críticas nossas, né? Porque o governador disse que estava à disposição, mas depois de não ter mais a sua perspectiva presidencial se concretizado, que a gente vinha criticando também, que ele estava dando muitos olhos e muita atenção para o plano eleitoral federal e pouca atenção para coisas locais. Mas assim que ele recebeu a negativa do PSD, do seu partido, de que não seria candidato à presidência da República, basicamente ele não retornou mais os convites para participar da CPI. Bom, e aí, já que estamos falando da questão política, eu lhe pergunto o seguinte, é claro que olhando por outro polo, há, não sei se reclamação, mas há pessoas dizendo que a CPI ela tem cores políticas e menos técnicas. E eu reconheço... O que o senhor tem a falar sobre isso? Não, eu acho que é muito justo dizer que sim, tá? O parlamento, ele é uma casa legislativa, uma casa política, né? No parlamento gaúcho, assim como qualquer outro parlamento, está representado 100% da população. Então, no colegiado de deputados que integram a CPI, né, que são mais de 10 deputados, tu tens lá deputados de esquerda, deputados de direita, deputados da base do governo, e... Claro que alguns têm um viés ideológico mais aflorado e estão interessados muito mais numa discussão política e não técnica, outros estão mais interessados na questão técnica. Mas é natural que a política ela permeie essas discussões, até porque o parlamento é a casa política, né? Ao parlamento cabe falar sobre os assuntos, cabe criticar, cabe fiscalizar, cabe investigar. Então, me parece um tanto quanto utópico dizer que não haveria política, né? Aliás, o próprio governo do estado ele faz política ao escolher a data do leilão logo antes da descompatibilização do governador, ao escolher aportar recursos do fundo de reconstrução para reduzir tarifa. Isso também é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Aliás, aqueles depoentes do BNDES, que foi quem fez a modelagem, os estudos de consultoria e modelagem para o governo do estado, afirmaram na CPI que o governo do estado escolheu, fez uma decisão política sua de como gostaria de fazer o contrato de concessão. Não avaliou todos os cenários possíveis e nem pediu uma consulta ampla. Ele fez aquilo que ele achava que era o que ele preferia no prazo que ele tinha
para dentro deste mandato resolver a questão. Isso também é uma decisão política, né? Eu poderia dizer que o governador forçou uma aceleração desse processo para poder usar isso em narrativa de campanha? Poderia, né? Acho que é difícil ele dizer que não teve em alguma medida essa influência. Agora, eu acho natural que isso acabe acontecendo, né? A grande questão, Glauco, me parece que é o seguinte, em meio ao debate político e ideológico, nós não esquecermos também da técnica, né? Acho que virar só debate político e só ideológico... E há esse suporte todo técnico. Sim. O senhor confirma isso? Sim, bastante pelos robusto, estudos, inclusive. pelo embasamento. Bastante robusto, inclusive, bastante robusto. Não à toa que o governo reconheceu alguns erros e corrigiu, Deixa eu lhe perguntar aqui a questão da curiosidade mesmo. É que muita gente diz há um certo tempo que o Brasil tem algumas estradas ótimas até Santa Catarina e péssimas a partir do Rio Grande do Sul. Há razão realmente dessa constatação? Nós temos estradas muito ruins e isso precisa, inclusive, um processo de recuperação que talvez demande mais dinheiro, inclusive? Isso é fato, né? Tem estudo recente da FETransul, e a própria Confederação Nacional dos Transportes, ela faz um levantamento de todas as rodovias do país e qual é o grau de qualidade dessas rodovias. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que vai muito mal nos indicadores de infraestrutura. Então, nossas rodovias, elas são sim pior do que a média da região sul e sudeste, e isso é um problema em termos de competitividade para o estado. Então, nós precisamos de investimentos nessa área e não só em rodovias, né? A logística do estado do Rio Grande do Sul, de maneira geral, ela é um problema. Nós temos um custo logístico acima da média nacional e isso faz com que os produtos gaúchos, de maneira geral, eles sejam menos competitivos nos grandes centros consumidores do país, que é basicamente o Sudeste. Então, vou pegar alguns exemplos para ilustrar aqui para quem está nos acompanhando, né? Nós temos uma grande produção de proteína animal, né? Especialmente no Vale do Taquari. A gente traz ração do Centro-Oeste, o produtor colhe grãos no Centro-Oeste, produz ração, manda por caminhão até o Vale do Taquari. O Vale do Taquari é alimentada, né, os animais são abatidos, isso vira produto, né, proteína animal nos diversos formatos, que é escoada a produção depois via rodovia para o resto do país consumir, quando não também pelos portos, né, especialmente Porto de Rio Grande e portos de Santa Catarina e Paraná. Há um custo muito grande em tu trazer grão em carreta do Centro-Oeste até o Rio Grande do Sul, alimentar um porco, uma galinha, abater e depois transportar essa proteína de caminhão de novo pelas nossas rodovias até o Maranhão, né, até Pernambuco, né? Isso é o que a gente chama de custo logístico do estado do Rio Grande do Sul, né? E quando as rodovias, elas não só são o nosso principal modal, né, né, a gente tem uma dificuldade de uso das hidrovias, a gente tem apenas um porto de escoamento de produção, que é o Porto de Rio Grande, que ainda fica localizado no sul e com restrições, muitas vezes, de capacidade de seu uso, né? Tem muitas embarcações, inclusive, que não param no Porto de Rio Grande, que tocam direto para a Argentina ou para o Uruguai, porque tem o melhor retorno econômico da sua parada de navegação, né? Por causa da baixa capacidade do porto, muitas vezes, né? Isso encarece também, porque daí tem que despachar por rodovia até Paranaguá, até Santos, né? Nós temos também uma logística aeroportuária muito dificultada também, só o aeroporto Salgado Filho, bem dizer que embarca carga, e as nossas rodovias, de novo, né, têm baixa qualidade, né? Então, assim, de fato, o cenário ele é muito desafiador e aí por isso também que eu defendo as concessões como uma alternativa de poder fazer com que o parceiro privado capte dinheiro do mercado, rapidamente traga esse dinheiro para cá, execute as obras de infraestrutura, coloque isso em operação mais rapidamente que o setor público e cobre uma tarifa compatível com a realidade econômica daquela obra. Até porque se deixar para o poder público estadual, não há condições de fazer não vejo condições. Manter e fazer novas obras. Não vejo condições e isso não é nem eu falando, é o histórico do Estado que joga contra ele mesmo, né? Até sobre isso, eu estava recordando agora, eu cheguei a fazer reportagem lá atrás da quantidade de carga que se perdia na soja pelas nossas estradas. Era muita coisa, muita coisa. Mas, no meu pensamento, não, muita coisa deve ter melhorado também. Pelo jeito, nem tanto. Assim, eu sou um parlamentar que trabalho muito o tema da competitividade do Estado no parlamento, né? Então, assim, sou presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias lá na Assembleia, né? Quando a gente olha para a malha ferroviária do Estado, né? A gente tem uma malha ferroviária que, primeiro, ela está, somente 1/3 da nossa malha está em operação, tá? 921 quilômetros, para ser mais específico, tá? Isso é muito pouco. Nossa média de velocidade dos vagões aqui no estado é de em torno de 12 km por hora, tá? Isso é... Não tem celeridade zero. E além disso, nós não temos uma conectividade da nossa malha com o resto do país. Ou seja, a gente não consegue mandar produto
e receber matéria-prima através da ferrovia, vem de carreta, né? Assim como eu falei do grão, né, seja o milho, seja, enfim, algum outro grão, a gente pega minério de ferro, né? A indústria metalmecânica gaúcha, né, muito concentrada na região da Serra, ela recebe minério de ferro através de carreta, que vem lá de Minas Gerais, de carreta, bobinas de metal, que descem até o Rio Grande do Sul, sobem a serra, viram caminhões, viram carreta, viram... Enfim, toda a sorte de produtos que são despachadas depois de carreta para o resto do país. Né? Estava lembrando também daquele trajeto até o Porto de Rio Grande, até pouco tempo atrás, né? Quando os polos estavam em pleno funcionamento, os polos de pedágio da zona sul do estado, a fortuna que era para o caminhão chegar até o Porto de Rio Grande só em pedágio. Pedágio mais caro do país estava lá. Pedágio mais caro do país. Enfim, há muita coisa a se discutir. Realmente, eu vou lhe pedir permissão para fazer um intervalo. A gente já volta, até porque eu quero saber o seguinte. O que significa essa prorrogação de prazo da CPI? Por quê e para quê? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui no Visão 360. Visão 360 está de volta e hoje o nosso assunto é a CPI dos pedágios. Recebemos aqui nos estúdios o vice-presidente da CPI, o deputado estadual Felipe Camozzato. E eu queria saber do senhor por que houve a prorrogação dessa CPI, por quê e para quê? De maneira muito objetiva, né? Primeiro, para conseguirmos receber informações que ainda estavam incompletas com relação aos estudos feitos para os editais de concessão e segundo, para que a gente pudesse ouvir vários requerentes aprovados, convocações aprovadas a depor na própria CPI, né? Porque quando tu tá num processo investigativo, a CPI é um processo investigativo, né? Então, quando tu tá fazendo uma investigação, tu tem que ouvir todas as partes envolvidas nesse processo, para que possa formar as convicções e oferecer o melhor relatório possível para encaminhamentos de soluções para o problema, né? E aí, se tu tens alguns elementos faltantes, tua conclusão se torna não satisfatória. A gente acha que, ao estender o prazo, a gente consegue enriquecer mais os relatórios, enriquecer mais de informações que depois serão informações de uso público, né, para que a sociedade possa ter disponível aquelas informações para cobrar os seus políticos, né, e lideranças, e também possamos ter o melhor leilão possível no caso de proceder à concessão ou no caso de repensar a própria concessão, que a gente possa ter uma avaliação desse edital, né. A gente defende, inclusive, que possa se ganhar tempo, já que nós estamos no ano eleitoral, que pudéssemos postergar o eventual leilão para após a eleição, usando deste tempo para conseguir... Seria ano que vem? Seria ano que vem, exatamente, para conseguir, neste processo, qualificar esses pontos. É claro que o bloco 2 está previsto o leilão agora em metade do ano, junho. Né? E não daria tempo, acho que me parece que o governo do estado está muito convicto em fazer o leilão, fez as correções mais gritantes ali e deve fazer esse leilão. Mas o bloco 1, especialmente, eu entendo que não cabe que seja feito ainda neste ano, tá? Eu acho que seria muito razoável que o governo desistisse do leilão neste ano e passasse para o próximo governo, né, um novo governo eleito, que pudesse ter o compromisso de avaliar melhor as alternativas e conseguir, inclusive numa situação de um cenário macroeconômico mais favorável, a gente ter um contrato melhor, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente tem um cenário onde a taxa de juros está quase nos 15%, significa dizer que qualquer parceiro privado que venha fazer esse investimento tem que pegar um dinheiro muito caro no mercado. Dinheiro muito caro no mercado, por uma taxa de juros alta, significa uma tarifa muito alta para o usuário. Se a gente tem uma situação macroeconômica mais favorável, uma taxa de juros menor, o dinheiro sai mais barato. Portanto, as tarifas também são mais baratas para os usuários. Às vezes é questão de esperar 1, 2 anos e o cenário é outro. O contrato se torna muito mais favorável. Parece muito tempo quando a gente olha, né, esperar mais 1 ano ou 2, né? Mas quando a gente olha para um horizonte de 30 anos de concessão, 1 ou 2 anos me parece prudente, né? E para não ficar desassistido, nesse meio tempo, pode-se inclusive usar parte dos recursos do Fundo de Reconstrução para fazer as obras de manutenção da rodovia através de parceiros privados que já contratam com o governo estadual para fazer manutenção de vias, seja pelo DAIR, seja pela IGR, né? Então, seria uma solução intermediária que eu acho que seria satisfatória. Bom, muito se fala da questão do custo, né, da tarifa, e esse é um dos principais objetivos que estão sendo analisados, certamente, né? Mas nós temos 3 blocos, há um cálculo diferenciado, como é que é feito isso para, por exemplo, não colocar a mesma tarifa para o bloco 1
e, de repente, para o bloco 2, que tem um tráfego muito menor do que o bloco 1? As tarifas elas são selecionadas, ao que consta, tá, Glauco? De acordo com o fluxo de veículos no local e também as obras que vão acontecer próximo daquela praça de pedágio, né? Eu não tenho condições de afirmar como que o governo escolheu, né, determinadas tarifas em determinadas regiões. Mas há muitas críticas, por exemplo, a não se ter uma praça de pedágio ali na 118, né, próximo a Gravataí, no mesmo bloco onde, na 235, por exemplo, na 239, tu tem várias praças de pedágio, que é no mesmo bloco, né? Então, assim, tu onera a população de Novo Hamburgo, Campo Bom, Parobé, Sapiranga, Três Coroas, Taquara, Igrejinha, para não onerar Gravataí, Cachoeirinha, né? Então, assim, existe essa crítica, tá? Também existe críticas a, por exemplo, fazermos pedagiamento da 040, em direção Viamão, em direção ao litoral, sem ter nenhuma obra de duplicação lá, somente para a manutenção da rodovia. Existem críticas sobre algumas das obras de duplicação, por exemplo, da 474, entre Santo Antônio da Patrulha e Riozinho Rolante, que é uma rodovia de baixo fluxo de veículos e que estão previstas ali uma duplicação que julga-se, inclusive, não necessária, que terceiras faixas para ultrapassagem já seriam suficientes. E aí é um volume de recurso a mais que acaba encarecendo também na tarifa. Então, de maneira geral, a nossa crítica, enquanto CPI, tem sido de que não foram feitos estudos de impacto socioeconômico em toda a região afetada para ver qual é a capacidade da região de absorver tarifas tão altas. E também se aquelas obras que estão planejadas são as obras exatamente necessárias e prioritárias pela comunidade e não pela cabeça do gestor público que está tocando isso, né? Então, essa é uma das críticas que tem sido feitas. E a gente está apurando justamente este tema. Se tem obras que são, talvez não prioritárias, se as tarifas estão condizentes ou se não poderiam ser mais baixas, e também tentando oferecer alternativas a isso, né? Então, me parece que é um tema que a gente nunca vai cessar de ter divergências, né? Porque, naturalmente, não existe o consenso em tudo, né? O prazo, só para a gente esclarecer, o prazo agora ficou para quando? Do final da CPI? De cabeça eu não sei a data de final, tá? Mas nós tivemos uma prorrogação por 45 dias, mas cerca de 45, 60 dias a mais de trabalho, né? Contando feriados. Tá. E nesse estudo, há algo específico sobre free flow? Alguma crítica Sim. que seja direcionada? Porque sim. é um modelo que está sendo utilizado pela Caminhos da Serra Gaúcha, né? Que teve essa decisão do governo federal, que o senhor mencionou no bloco anterior, né? Mas que aqui ainda é, digamos, incipiente, né? Estamos muito no começo desse processo. Sim. Sim, nós abordamos o tema Free Flow em mais de uma reunião da CPI com depoentes sobre o tema, né? Minha convicção é que não havia uma forte tese jurídica para suportar a implementação do Free Flow quando ele foi implementado, né? Ele foi colocado em período de ambiente regulatório experimental por 2 anos, onde ao final de 2 anos seria entregue um relatório de aferição de resultados dele. No caso de economia de recursos para concessionários, seria repassado em redução de tarifa para o usuário. E esse aprendizado geraria depois a regulamentação do Free Flow num formato que seria o formato ideal. O que aconteceu foi que no bloco 3, que foi o primeiro bloco a experimentar o Free Flow, não foram respeitados os prazos, passou 2 anos, não tinha o relatório ainda. Depois, quando o relatório foi entregue com atraso, não foram repassadas reduções de tarifa para os usuários. E, além disso, a Gergs ainda autorizou aumentos de tarifas nesse meio tempo, ou seja, tudo aquilo que é a favor do usuário não foi feito, tudo aquilo que é contra o usuário foi, né? Isso gera uma insatisfação flagrante, né, e evidente. Bom, para além disso tudo, nós entendemos que a fragilidade jurídica do Free Flow coloca em xeque a própria cobrança, né? E é isso que o governo federal e o Ministério Público acabaram reconhecendo, né? A gente tinha muitos casos onde usuários não sabiam que tinham sido multados, recebiam a multa posteriormente, tinham lá seus pontos na carteira, R$ 195 de multa, além da tarifa de pedágio, e ao longo do tempo é que foi se qualificando as estruturas de informação para o usuário sobre o próprio Free Flow. Então começou com pouca sinalização, com poucos avisos, e aos poucos foi se corrigindo isso. Mas, quando a gente olha para um horizonte de 12 meses de experiência, nós tivemos um volume de multas quase que do mesmo número entre primeiro e segundo semestre. O que eu quero dizer com isso é que não parece ter havido aprendizado
aprendizado do usuário, né, ao longo de 12 meses. Parece que é mais punitivo mesmo. Parecia muito mais punitivo do que realmente cumprir essa função, que era fazer o pagamento da tarifa de pedágio para manter a rodovia, né? E além disso, a rodovia acabou não fazendo suas obras e todas as vezes que teve a oportunidade de aumentar a tarifa, aumentou a tarifa rapidamente, inclusive a Agergs concedeu. Então, assim, de novo, né? Parece que tudo aquilo que é contra o usuário vem rápido, tudo aquilo que é a favor dele, aí fica. Mas aí esperando, também né? tem a questão das agências, né? E a pergunta ela é inevitável, na sua opinião, né? Tendo CPI, não tendo CPI, o papel das agências ele tem que ser reforçado, porque tendo uma concessão aqui, outra ali, alguém tem que fiscalizar. E me parece que isso está acontecendo com leniência. Verdade. Inclusive, nós tivemos uma reunião com a Agergs, onde ficou muito ruim a situação ali, onde o depoente tinha participado da elaboração da concessão e hoje era o fiscalizador da concessão que ele mesmo elaborou. Então, assim, parecia haver um certo conflito de interesse, porque há o interesse dele em fazer dar certo. Então, ao mesmo tempo, por que ele fiscalizaria e diria que não está funcionando, né? E puniria a concessionária, né? Isso é um problema, né? Acho que, assim, toda vez que você tem um serviço de utilidade pública, seja rodovia, seja saneamento, seja energia elétrica, e tu não tens uma capacidade de fiscalização dos contratos e da prestação de serviço, porque é um monopólio concedido, né? Tu tem problema que acaba acontecendo, né? Porque eu costumo dizer que o monopólio estatal é terrível, mas o monopólio privado também é ruim, né? A diferença do monopólio privado para o monopólio estatal é que o monopólio privado ele pode ser regrado e fiscalizado pelo ente público. Por isso é melhor ter um monopólio privado com uma agência reguladora do que o monopólio público, que é um público que se autofiscaliza, ou seja, não acontece, é puro abuso, né? Então, assim, a nossa crítica tem sido, sim, dar condições para a Agergs poder fazer seu papel de fiscalização e cobrar das agências de regulação que elas sejam mais atuantes mesmo, né? De fazer cumprir o contrato. Uhum. O ente privado, ele tem participação da CPI? Tem. A gente chamou várias das empresas que realizam obras, que fazem, inclusive, concessões em outros lugares para que pudessem dar suas contribuições, né? Mas a contribuição é limitada a isso, porque a gente não tem como saber quem eventualmente ganharia um leilão, né? Uhum. Então, não há como antecipar uma chamada, de alguma empresa que poderia estar administrando. Agora, o que a gente tem, sim, são as experiências que a gente já observa das concessões que estão em andamento pelo país, né? Do que dá certo, o que dá errado, quais são as boas práticas. Nós temos bons exemplos? Temos sim. Um paralelo que a gente usou diversas vezes ali na CPI foi as concessões do Paraná, tá, Glauco? Onde nós tivemos, por uma mesma quilometragem concedida, para um mesmo investimento, para um volume de veículos semelhante, o Paraná conseguiu ter uma tarifa, metade da tarifa projetada do Rio Grande do Sul na concessão do Bloco 2, tá? E aí a gente se questionou, né? Como é que o Paraná consegue fazer uma tarifa que é metade do valor? Bom, lá eles tiveram um modelo que foi pensado pelo governo do estado junto com o governo federal, onde rodovias estaduais foram concedidas junto com rodovias federais, no mesmo bloco. E aí tu tem um aumento do fluxo de veículos por conta disso e as tarifas se reduzem. Tem mais gente contribuindo e aí fica a contribuição um pouquinho, fica bem menor para cada um, né? Aqui no estado sequer se cogitou esse modelo, né? Então essa é uma das críticas que nós fizemos também, né? O governo do estado apressou tanto a concessão e estava tão convicto de um modelo que talvez politicamente fosse mais interessante para este governo, que nem sequer avaliou outras alternativas, né? O que o senhor espera agora, no decorrer desse período que resta dessa CPI? Quais são as projeções, as expectativas em relação à investigação, sim, mas quem sabe a própria participação do governo, de repente, né? E um ponto em comum, de repente, entre a CPI e o próprio governo. Existe essa possibilidade? Vai depender especialmente do governo, tá? De participar né, ouvir as críticas. Acho que também há uma questão aqui de muitos deputados que talvez não estejam tão interessados assim em resolver os problemas e sim apontar problemas. Então, nesse ponto, a política em um ano eleitoral ela acontece, né? Agora, o que eu espero, né? Eu espero que a gente saia dessa CPI primeiro, né? Com todos os erros apontados corrigidos. Com as tarifas reduzidas no caso de avançar uma concessão e que a concessão no Bloco 1 possa ser postergada para que a gente tenha dentro de um novo governo uma nova avaliação, tá? No Bloco 2, eu penso que ainda há coisas a serem melhoradas, especialmente em termos de tarifas
que são projetadas. As tarifas estão muito altas, elas são incompatíveis com a realidade econômica dos gaúchos, especialmente dos pequenos empreendedores e do cidadão que transita... O que é uma tarifa alta, por exemplo, de carro, na sua opinião? Está sendo praticado? A gente vê como a média, tá? Que a gente vê no bloco 2 é de em torno de 19 centavos o quilômetro rodado, tá? A tarifa de pedágio, tá? É caro. O governo sinaliza para poder, talvez, num leilão, reduzir a 18 ou 17 centavos, tá? No Paraná, chegaram a ter 11, 12 centavos o quilômetro, tá? Nós entendemos que, em geral, as pessoas avaliam melhor as concessões e reconhecem mais as concessões que conseguem oferecer obras no curto prazo já e com tarifas que ficam não superior a 14 centavos o quilômetro. Tá? Então, são esses dois elementos. Né? E, para isso, nós precisamos, primeiro, né, conseguir fazer com que a CPI consiga transmitir esse conhecimento da importância da fiscalização dos contratos e da governança, que está muito desorganizada aqui no estado do Rio Grande do Sul, com a GERGS e governo estadual, e também consiga reconhecer, através de uma revisão das obras, do calendário de execução das obras e das próprias tarifas projetadas, uma redução disso, para permitir que isso caiba no bolso do cidadão, se avançarem para um leilão de concessão. Tá? Eu entendo que no bloco 1, eu entendo que, na atual circunstância, ele não é algo bem-vindo para os gaúchos. Tá? E aí, qual seria a alternativa? Seria revisar todo o modelo do bloco 1, tá? Inclusive reconsiderando quais são as rodovias que são contempladas e quais são as obras que estão sendo projetadas. Lembrando, o bloco 1 pega a região metropolitana, ou seja, teoricamente é onde tem maior volume. Exatamente, né? Eu não sou um especialista em transporte, tá, Glauco? E na condição de integrante da CPI, não nos cabe fazer afirmações e direcionamentos do que deveria ser feito, porque são especialistas que vão precisar se debruçar para ver quais são os caminhos possíveis. A gente oferece críticas e busca informações, né? E neste caso, me parece que o melhor caminho seria justamente ganhar tempo para tentar estudar modelos alternativos de execução das obras com menor custo para o usuário. E aí pode ser que, no caso da metropolitana, inclusive modelo semelhante ao paranaense, com rodovia federal junto com rodovia estadual, pudesse ser uma alternativa. Porque daí então, elevaria o número de contribuintes com praças de free flow, mas em vez de ter uma tarifa de R$4, pudesse ser uma praça de R$1. Né? Então fica uma coisa muito mais amigável, muito mais adequada para a realidade econômica, e num calendário de obras onde o cidadão, em 1, 2 anos, já começa a ver o canteiro de obras se formando, e ali pelo 4º, 5º ano já tem o retorno da obra executada, concluída, ele compreende que o dinheiro voltou, né? Ele compreende que aquilo foi bem aplicado. Eu tenho sim uma preocupação de que não fazer nada pode significar não ter nenhum investimento também na infraestrutura. Né? Então, acho que não deve ser o caminho a ser buscado também pela CPI, né? De simplesmente não deixar que nada aconteça. Sim, dizer assim, não pode, e isso está posto, não vai ser feito leilão, não vai ser concedido. Não é por aí também. Assim, se optar-se pela não realização de leilão e de concessão, que se tenha, então, um caminho para que as obras aconteçam num outro formato. Que, convenhamos, é difícil. Ou não? Não a parceria sei dizer, né? Seria a parceria. É que tem trechos que eles são urgentes, digamos assim, né? E no caso que eventualmente tu poderia fazer uma contratação de uma empresa para execução pontual daqueles trechos, né? Sim. Aí não necessariamente é um leilão, concessão por 30 anos, ou na média são 30 anos? Na média são 30, 35 anos. Quer dizer, não é que nem comprar uma peça de roupa e daqui a pouco não serve mais. É um longo contrato. E olha a importância disso, tá, Glauco? Em geral, os gaúchos falam assim, poxa, no Rio Grande do Sul eu pago R$4, R$5, R$6 uma praça de pedágio. Atravesso Mampituba, em Santa Catarina, R$1,20, R$1,50, mais caro, R$2, R$2,10. Por que essa diferença? Bom, lá em Santa Catarina, em geral, optou-se por um modelo onde o Estado executou as grandes obras de infraestrutura e a concessionária basicamente faz a manutenção. Manutenção é muito mais barato do que executar a obra, né? Então, é um modelo alternativo, né? Se nós conseguíssemos buscar algo nesse sentido, usando o dinheiro do Fundo da Reconstrução, e aí tem mais um agravante, que é uma crítica que eu faço enquanto oposição ao governo Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul para essas rodovias estaduais, é que nós demoramos muito para escolher um bom uso para o recurso do Fundo da Reconstrução. Né? E aí agora a gente está apressando projetos com medo de perder esse recurso. Então a gente faz as coisas afobadas, com medo de perder o recurso, mas durante um bom tempo nós não fizemos o nosso dever de casa. Né? Se nós tivéssemos talvez nos preparado melhor antes, talvez agora a gente já tivesse em condições de estar executando as obras. Né? Planejamento, né, diz muito sobre o que é executado.
Eu quero agradecer muito a sua presença, deputado estadual Felipe Camozzato, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pedágios. É um trabalho que continua, foi prorrogado. Estamos à disposição, sempre acompanhando, porque é um assunto sensível à sociedade gaúcha. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, Glauco, deixar o mandato à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou enviar alguma crítica, a gente está às ordens e vamos seguir trabalhando para conseguir fazer com que a gente tenha as obras de infraestrutura, consiga realizar esses investimentos, mas não prejudique os gaúchos com tarifas que são incompatíveis com sua realidade econômica. Tá certo. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360 pela tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso. Tchau.